Olá! Os jornais noticiam neste final de semana que o nível de confiança de investidores no Brasil caiu abruptamente. Caiu abruptamente em função de declarações do presidente Jair Bolsonaro indicando sua intenção de intervir em companhias abertas como a Petrobras, indicando nomes de sua preferência, quase sempre militares, para alterar a política e a estratégia dessas companhias. O primeiro choque foi sobre a Petrobras, com os resultados conhecidos: queda de valor da empresa nas bolsas de valores, queda de confiança dos acionistas, dos investidores, migração para outros ativos e a perspectiva de mais turbulência conforme o mercado se aperceba do perfil do militar, do general Silva Luna, indicado por Jair Bolsonaro para comandar a Petrobras. Ainda vai demorar algumas semanas para essa mudança se consolidar. E é justamente esse o perigo que corre a economia brasileira, porque aumenta-se o nível de incertezas sobre o que pretende realmente o governo Bolsonaro. Quem é que conduz a economia? O presidente Jair Bolsonaro, que não entende nada de economia, tem um perfil populista autoritário, ou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não é lá também uma sumidade em economia, mas é um nome que agrada aos operadores do mercado e que costuma ser criticado por economistas mais sérios por causa da superficialidade de seus conhecimentos e de seus projetos. O Brasil é um país muito curioso. Tom Jobim costumava dizer que o Brasil não é um país para amadores. E, de fato, quem observa os movimentos da economia sabe que a economia mundial, a economia dos países e de alguns desses países específicos, como o Brasil, que depende muito fortemente de produtos primários, chamadas commodities. Esses países passam por ciclos mais ou menos previstos pelas teorias econômicas, e esses ciclos sempre implicam em momentos em que a euforia com o aumento da produtividade ou da produção de determinados bens coincide com o crescimento posterior de uma superoferta, o que afeta eventualmente o preço desses bens. No caso da Petrobras, não é isso que está acontecendo. No caso da Petrobras, é o fato de que o alinhamento da empresa aos preços internacionais, sem qualquer preocupação com o efeito desses preços no custo do combustível para o consumidor interno, afeta setores muito importantes na base de apoio do governo. Ou seja, transportadores autônomos, grandes empresas que têm frotas imensas de caminhões, os motoristas de transporte urbano, as empresas de ônibus, as empresas de todos os tipos que necessitam do combustível derivado de petróleo. Isso cria, na base de apoio do governo, uma instabilidade. E essa instabilidade acaba afetando os ciclos naturais da economia. Ou seja, o Brasil é um país naturalmente submetido a ciclos e a ciclones. No caso do presidente Bolsonaro, já se revelou que ele é um grande mago produtor de ciclones, produtor de turbulências. Outra questão curiosa que se pode observar é que Jair Bolsonaro foi eleito com forte apoio dos setores rentistas, dos setores que vivem da produção de dinheiro a partir de dinheiro, dos setores que vivem da especulação, do setor financeiro e de alguns setores industriais mais conservadores, que estão habituados a viver de favores, de isenções fiscais, de benefícios oferecidos pelo Estado. Ora, há muito tempo mesmo, desde
metade do governo Bolsonaro, meados do ano de 2019, alguns setores desses que apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro começaram a se desiludir ao perceber que a nomeação de Paulo Guedes é apenas uma fachada, porque o plano de Bolsonaro, se é que ele tem algum plano, o que transparece de suas ideias sobre como governar o Brasil, não tem nada a ver com esses ideais, com essas perspectivas, com essa visão de mundo que é chamada de liberalismo ou de neoliberalismo. Na verdade, Jair Bolsonaro tem um perfil mais populista e autoritário. Há quem diga que Jair Bolsonaro é uma nova versão do fascismo. O neoliberalismo não acha isso um problema. Os principais gurus do neoliberalismo admitem o fascismo como uma forma de manietar o Estado e colocar o Estado sob os interesses privados, fazendo com que seja mais fácil, sem contestação pública, a partir de um governo autoritário, vender, desapropriar, privatizar os bens do Estado para com isso estimular a economia. Acontece que o episódio Petrobras e o anúncio de intervenção na Eletrobras acenderam luzes vermelhas no mercado. Essa é, digamos, a linha divisória que o Bolsonaro não poderia cruzar. De agora em diante, ele perde um apoio importante para o seu governo e se mantém com os dois pés sobre o único apoio que lhe resta, que é o Centrão. E o Centrão já demonstrou que não quer contrariar o mercado. O Centrão quer o dinheiro do Estado, mas também quer que o mercado esteja disponível para financiar futuras eleições. Ou seja, chegamos a um impasse. Ou o governo se declara defensor de uma política que agrada ao mercado, esse ser fantasmagórico que ninguém sabe o que é, ou o governo, ou o presidente Jair Bolsonaro deixa muito claro que ele vai usar os recursos do Estado para consolidar, para recuperar a base política que o levou ao Palácio do Planalto. Fala sério, não é um grande problema que ele tem pela frente?